Futebol. Especialmente no Brasil, o futebol tem uma importância notável. Culturalmente e tradicionalmente, é o esporte predileto de crianças e adultos, chegando muitas vezes a ser chamado de febre nacional. Desde muito cedo, as crianças começam a praticar o esporte apenas por diversão. Mas atualmente, muitas pessoas têm levado a carreira a sério, investido no esporte. Os maiores jogadores de futebol do mundo são brasileiros, desde os mais antigos até os mais atuais. O Brasil tem feito história através desse esporte, principalmente na Copa do Mundo, que é onde cada país seleciona seus melhores jogadores para juntos defenderem a bandeira de sua terra natal. O Brasil é recordista em títulos na história desta competição. É pentacampeão mundial de futebol, sendo seguido pela Itália, que adquiriu seu quarto título na Copa de 2006. Origem do futebol. Não se sabe ao certo como o esporte se iniciou, mas encontra-se na história antiga vários tipos de esportes praticados com o uso da bola e muito semelhantes ao futebol, embora não possuísse a organização e regras atuais. O mais parecido com o futebol atual é um jogo encontrado na Grécia, por volta do século I a.C. Esse jogo era praticado por soldados, que se dividiam em duas equipes de 9 pessoas e jogavam com uma bola cheia de areia. Foram encontrados também jogos não tão semelhantes na China antiga, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o qual era jogado como treinamento militar, e no Japão antigo, um jogo praticado por membros da corte. Vejamos um pouco da história do futebol. Durante a Idade Média, um jogo muito parecido com o futebol se manifestava, porém, este fazia uso frequente da violência entre os jogadores. Era composto de 2 times com 27 jogadores cada, e era permitido qualquer tipo de agressão física para conseguir a vitória. As funções de corredores, sacadores, guarda-redes eram ocupadas por subgrupos em cada equipe. Na Itália, verifica-se a presença de um jogo chamado Gioco del Calcio, que terminou por ser proibido por causa da demasiada violência em sua prática, mas logo depois voltou a ser praticado, porém com várias regras que proibiam a violência e que eram observadas por mais de 10 juízes. Foi na Inglaterra, porém, que as regras atualmente conhecidas por nós foram implementadas. Lá, o jogo foi sistematizado, o tamanho do campo foi determinado e passou-se a usar a bola de couro cheia de ar. Aos poucos, o jogo foi se popularizando e recebeu, em 1848, um código unificado de regras para ser praticado em qualquer lugar do mundo. Em 1885, o futebol passou a ser jogado profissionalmente e em 1904 foi criada a FIFA. Foi trazida ao Brasil por Charles Miller, que ao viajar para a Inglaterra tomou conhecimento do esporte e trouxe em 1894 uma bola de futebol e as regras. O primeiro time de futebol brasileiro foi o São Paulo Athletic. Alguns dos principais campeonatos de futebol para o Brasil atualmente são a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, a Copa América, a Copa das Confederações, entre outras. Obrigado.